Boa noite a todos, boa noite a todos que estão presentes em nossa casa e aqueles que nos acompanham pelo Instagram do Grupo Espírita Oscar Nelson. Hoje nós vamos fazer uma leitura um pouco mais curta para que o nosso convidado da noite de hoje possa ter um tempo maior para expor as suas ideias. Eu trouxe hoje um texto do livro Receitas para a Alma, cujo título é Colabore com Deus. Tem um versículo de Marcos, normalmente todas as passagens desse livro ele começa com um versículo do Evangelho, que diz o seguinte, Marcos, capítulo 5, versículo 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curado desse seu mal. Isso aconteceu na passagem em que uma pessoa veio até Jesus e foi curada, e ele, como sempre, dizia, a tua fé te curou. Ou seja, é preciso que nós tenhamos fé, nós tenhamos confiança naquilo que nós estamos buscando. O texto é o seguinte, embora encontre alívio e apoio nos alicerces da fé exterior, nos templos religiosos, não se esqueça que somente sua força interior será o sustento decisivo perante os obstáculos a vencer. Muitos corações fervorosos terminam como viciados pedintes da misericórdia celeste, pedindo bênçãos sem limites ou facilidades que não fazem por merecer. Acomodam-se inadvertidamente na zona da ilusão, em franca queda para a obsessão, esperando tudo da vida sem nada oferecer. Ou seja, ele aqui está falando de nós outros, eu me incluo, que buscando sempre no exterior aquilo que vai nos satisfazer de acordo com as nossas vontades, com aquilo que nós queremos. Estamos cansados de fazer, entre aspas, promessas que são simplesmente trocas. Senhor, me conceda tal coisa que eu farei isso outro. Nunca ou quase nunca vamos buscar no nosso interior a nossa confiança e força de vontade e fé que vai fazer com que nós possamos ultrapassar aqueles obstáculos que chegam até nós, os obstáculos que estão no nosso dia a dia, no corriqueiro, no nosso cotidiano. E estamos, como ele coloca no texto, buscando muletas para seguirmos adiante. E muitas vezes esquecemos que essas muletas um dia vão nos faltar. Até porque não estamos com a nossa convicção interna, mas sim buscando aonde um dia pode faltar. Já foi dito, aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Estamos colocando o nosso tesouro aonde? Nas coisas materiais? Nos santos de nossa preferência? E estamos sempre pedindo a eles que façam alguma coisa por nós? Ou estamos nos colocando em movimento
procurando realmente resolver as coisas que nos foram dadas, as coisas que nos foram colocadas sobre a nossa responsabilidade. Continuando, a religião que liberta é construída no caráter sólido e na consciência reta. Vou repetir, é importante isso aqui. A religião que liberta é construída no caráter sólido e na consciência reta. Peça a mão de Deus em seu favor. Todavia, saiba que o Pai também espera que você movimente suas mãos no serviço santificante de crescimento e solidariedade em favor de um mundo melhor. Ou seja, tudo que eu falei, ele está aqui, está conosco, se dispõe a nos auxiliar, porque ele sabe da nossa condição ainda de estudantes primários. Mas ele também quer que nós façamos o nosso dever de casa, aquele dever que a professora Fabíola passa para os alunos. Ela gosta que os alunos cheguem com a tarefa feita, a tarefa realizada. É isso que ele está dizendo aqui. Peça a mão de Deus, ele está ao nosso lado, pronto para nos auxiliar, mas ele espera também que nós façamos a nossa parte. 2 ou 3 semanas aqui eu estava falando justamente sobre isso. Precisamos fazer a nossa parte, precisamos dar o primeiro passo em direção àquilo que buscamos. A nossa reflexão de hoje vai ficar por aqui. Nós vamos fazer a nossa prece inicial para em seguida passarmos a palavra para o nosso convidado da noite de hoje. Então, fechemos os nossos olhos, procuremos serenar o nosso espírito, o nosso corpo, elevando os nossos pensamentos ao Pai, agradecendo o momento de estarmos aqui na noite de hoje, de estarmos aqui na companhia dos nossos amigos encarnados e dos nossos amigos desencarnados, da equipe espiritual da nossa casa, e que possamos assim dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixes entregues a novas tentações, mas livra-nos sempre de todo mal, porque esse é o teu reino de poder e de glória. Com essa prece agradecemos essa oportunidade e passamos a palavra para o nosso irmão Igor, que vai falar hoje sobre Jesus, o nosso dia, né? Jesus e a esperança de um novo ano. Boa noite, queridos amigos aqui do Instagram e queridos amigos que estão aqui no Geon. Que alegria! Eu vou tentar me dividir entre olhar para a telinha e olhar também para vocês. Eu confesso a vocês que essa condição me fez muita falta ao longo desses últimos 2 anos, em que eu me acostumei muito a olhar para a telinha aqui de um celular, do computador, e procurando os comentários e as curtidas de quem vai chegando por aqui também. Sentia falta dos olhares, do retorno, dessa possibilidade de trocar um pouco também com vocês. Então, está aqui no Geon nesse modelo, e eu parabenizo a casa. Eu acho que essa é a visão que a gente tinha sobre o futuro das tarefas num pós-pandemia, que a gente ainda talvez não se possa considerar nele, mas deseja que ele chegue.
que era aproveitar tudo que a tecnologia nos trouxe enquanto a gente não podia estar aqui, e fazer com que ela servisse também para esse momento. Então a gente está hoje aqui falando para cada um de vocês que se encontram aqui fisicamente, mas também falando para aqueles que ainda não puderam, pelas diversas razões, estar conosco, e inclusive falando com pessoas que não necessariamente estão aqui na cidade de Natal, mas espalhadas pelas mais variadas localidades, não é nem do Brasil, é do mundo, né? Então ganha com isso a divulgação da doutrina espírita, ganha com isso a mensagem de Jesus, a divulgação da mensagem de Jesus. Então nós ficamos muito felizes pelo convite que atendemos com carinho do nosso querido Júlio, da Patrícia, de toda a equipe que faz o Grupo Espírita. Oscar Nelson, estava com muita saudade de voltar para esse espaço e de contemplar aquele Jesus ali. Sempre me é muito emblemático quando eu chego aqui na casa. Vocês que estão aí no Instagram, que não conhecem o Oscar Nelson, aí vão ficar imaginando um belíssimo quadro de Jesus Cristo aqui, sempre fazendo, reforçando a nossa assistência aqui. E que responsabilidade falar sobre aquele olhar bem penetrante de Jesus ali, olhando para a gente. E foi exatamente Jesus a temática escolhida, quando o Júlio nos deu a liberdade de escolher o tema. Queridos amigos e amigas que vão chegando aí, a Neuza Gomes aqui que está dando boa noite, nós pensamos então de falar sobre Jesus. E falar sobre Jesus, sobre essa ótica da esperança de um novo ano, de um ano novo e de um mundo novo, na realidade. Falar de esperança nesses tempos nunca foi tão necessário, né? A gente tem falado, inclusive, que especificamente esse ano de 2022 é o ano da esperança. É o ano em que a gente espera poder superar de forma mais concreta essa crise, mas acima de tudo é um ano em que a gente espera que as lições que essa crise nos trouxe de fato sejam compreendidas. O Júlio estava agora há pouco falando do dever de casa, que os professores gostam muito de passar, né? Eu não sou professor, mas nos estudos da doutrina espírita eu adoro passar um dever de casa também. E a gente tem um dever de casa enquanto coletividade planetária, que a gente precisa colocar em prática, né, meus amigos? Tudo que a gente não pode correr o risco é de ter passado por esses 2 anos e não ter operado dentro de cada um de nós, e no somatório do esforço de cada um de nós ter operado no nosso mundo uma transformação para melhor. A gente precisa sair fortalecido desse momento de crise pelo qual nós passamos, para que outras crises não sejam necessárias, porque é isso que acontece com um aluno que não faz o dever de casa, fica de recuperação. E aí outras provas vêm naturalmente, até que ele demonstre que aprendeu as lições que precisavam ser aprendidas e que, portanto, pode passar para um outro nível, para uma outra série, para um outro ano. E eu não sei quanto a vocês que estão aqui e vocês que estão aqui na telinha, mas eu estou desejando muito passar de ano. Sabe? Passar de ano. Poder realmente superar essa prova, essa expiação e encontrar uma condição de vida melhor. E nesse sentido, queridos amigos e queridas amigas que nos acompanham, refletir sobre Jesus, pensar sobre Jesus, trazer Jesus de volta para as nossas reflexões é fundamental. Fundamental. Eu diria que, e essa frase ela vai valer sempre, nunca Jesus foi tão necessário no nosso dia a dia, nas nossas reflexões. O seu evangelho, as suas lições são um chamamento cotidiano, porque são elas, e a sua mensagem é o Evangelho de Jesus Cristo, a grande disciplina que a gente precisa aprender, a grande mensagem que a gente ainda precisa colocar em prática de forma segura, de forma permanente nas nossas vidas. Sabe, a lição do amor, definitivamente aprender pelo amor,
para que a gente não precise se haver com as lições da mestra dor, que vem para nos convidar aos aprendizados, exatamente porque talvez a gente ainda não esteja conseguindo trilhar esse caminho de aprendizado pela via do amor, pela via de uma escolha mais consciente de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Então, uma noite como essa, queridos amigos e queridas amigas, é uma oportunidade renovada, então, de nos reencontrarmos com Jesus. Não somente porque Ele está ali olhando para a gente. Mais uma vez, perdão aos que estão aí pelo Insta, os que conhecem a casa sabem do que eu estou falando. Mas porque Jesus se faz presente e se faria presente mesmo que esse belíssimo quadro não estivesse aí, para nos ajudar a evocar a lembrança do Cristo. Já disse Jesus de Nazaré, em determinado momento do seu evangelho, eu nunca me canso de repetir, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu ali estarei. E é essa certeza da presença de Jesus, essa oportunidade valiosa de nós estarmos essa noite, entre as conexões presenciais e as conexões virtuais, tendo neste momento de atividade do Grupo Espírita Oscar Nelson, a oportunidade renovada de nos encontrarmos com Jesus Cristo. Isso é de uma beleza, é de uma emoção, é de uma profundidade assim que preenche a nossa alma. E Ele se faz presente. Ele se faz presente. Nos acalentando, cuidando da gente de alguma maneira, simbolicamente nos colocando nos braços e aliviando as nossas dores, as nossas angústias e as nossas incertezas, e quem de nós não as tem, né? E principalmente nesses instantes em que a gente ainda é envolvido pela ansiedade, pelas dúvidas com relação aos contextos da nossa vida na atualidade. Aí vem a nossa querida, olha, um abraço aí para o Rinaldo Ebert, enfim, dizendo que também trabalhou aí na nossa COSERN. Um forte abraço. Então, acabamos de sair de lá, aqui bem pertinho, e viemos aqui para o Oscar Nelson, né? Do trabalho material para o trabalho espiritual, né, meu amigo? Então, um abraço para você que está chegando. E eu me lembro sempre da nossa querida Alta de Souza. Eu costumo dizer que a gente que é expositor, orador espírita, às vezes a gente pode falar por 20, 30 minutos e muitas vezes a gente não consegue tocar um coração. Mas os poetas e as poetisas, eles têm essa característica de, com poucas palavras, muito bem combinadas e com a rima, eles vão lá direto na nossa alma. Então eu estava vindo para cá e me lembrando da nossa querida Alta de Souza, num poema que ela tem chamado O Senhor Vem, exatamente para demonstrar para a gente o quanto Jesus Cristo realmente se faz presente, o quanto a presença de Jesus ela é algo permanente nas nossas vidas, cabendo então para a gente gerar essa conexão com Cristo, porque Ele permanece de braços abertos na nossa direção. Mas o que a gente precisa refletir é sobre o nosso desafio, então, de abrir também os nossos braços e fazer carreira na direção do Cristo que nos aguarda a todos. E aí vem a nossa querida Alta de Souza e nos diz: e eis que Ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da bondade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz às sombras da vida a claridade. E os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e percorre a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua, e é por isso que o homem continua ressurgindo da treva, a
a cada dia. É lindo, né? Alta de Souza. E ela vem falando então dessa presença constante de Jesus juntamente conosco, que agora, nesta noite especial, a gente evoca. Não faz muito tempo, um pouco mais de um mês, estamos hoje no dia 27. Há um mês e pouquinho, um mês e 2 dias, o que é que nós estávamos celebrando? O nascimento de Jesus, o Natal. Nesse período, é um período mágico, realmente, porque se vocês pararem para analisar, nunca em nenhum outro momento do nosso ano, a humanidade mais se conecta com Jesus de Nazaré, com a lembrança da sua mensagem, das suas lições, do que nestes períodos, período natalino, né? Período natalino. Por que você está puxando, Igor, essa reflexão do período natalino? Principalmente agora que nós já estamos encerrando o mês de janeiro. Exatamente porque nós estamos ainda sob as vibrações do ano novo, né? Estamos no primeiro mês do ano. E sempre quando a gente tem a oportunidade de falar nessa época natalina, já tivemos a oportunidade de falar aqui no GEON, inclusive, a gente puxa uma reflexão que é extremamente importante, que eu me senti na obrigação de puxar de novo agora, no primeiro mês do ano. E na próxima vez que a gente vier aqui, já fica combinado, Júlio, que eu puxo novamente essa reflexão. Que é aquela reflexão de que aquela energia e aquela vibração natalina, tudo que a simples lembrança das circunstâncias do nascimento de Jesus pode fazer dentro de nós, naquele convite simbólico de que uma manjedoura se estabeleça no terreno dos nossos corações para que Jesus nasça dentro de nós, é tudo isso, e é sobre tudo isso que a gente fala no Natal, né? Eu costumo dizer que nunca a caridade está tão em alta nos corações humanos quanto no período natalino. A gente se lembra do nosso próximo como em nenhuma outra época do ano, enquanto humanidade a gente é capaz de se lembrar. Mas nós ficamos pensando, começou o ano, e aí? Como estão as nossas boas resoluções? Como estão todas as promessas que a gente fez no finalzinho do ano, de que este ano ia ser diferente, de que este ano eu ia me dedicar mais, que eu ia buscar esforçar-me mais em colocar em prática as lições inesquecíveis que permanecem já ecoando nos terrenos dos nossos corações, não somente por uma encarnação, não somente por esta vida. Há quanto tempo o Evangelho redivivo, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo permanece como convite para cada um de nós que nos encontramos aqui reunidos nessa noite. E ele permanece aguardando o nosso esforço de transformação moral para melhor e o nosso esforço de transformação desse mundo em um mundo melhor de se viver. Praticamente se finda o primeiro mês do ano. E tudo que nós não podemos deixar que aconteça é que esfrie em nosso coração esta conexão, que não é só a conexão aqui de internet, que faz com que cada um dos amigos estejam conectados conosco, com a nossa fala aqui direto do Grupo Espírito Oscar Nelson, mas essa conexão com as energias superiores da vida, essa conexão com a mensagem inesquecível, a boa nova, mas que não representa para nenhum de nós que nos encontramos entre o físico e o virtual uma novidade. A passagem lida pelo Júlio na leitura preparatória, que evocava um dos momentos mágicos em que Jesus fez o que de melhor ele fez para o atendimento à humanidade sofredora, que foi se converter num verdadeiro médico, curando os enfermos. Isso não é uma novidade para a gente. Eu posso me arriscar a dizer que para nenhum de nós que nos encontramos aqui reunidos, esta encarnação foi a primeira encarnação em que nós estivemos em contato com o Evangelho de Jesus de Nazaré.
Aliás, quantas e quantas são as experiências de vida ao longo desses últimos 2 milênios? Ao longo desses últimos 2 milênios, em que nós temos tido notícias da Boa Nova. E continuamos ainda nos havendo com as necessidades das provas e das expiações. As provas. Porque ainda nos convertemos em alunos e alunas matriculados na escola da vida, desejando, como falamos, passar de ano, ir para uma série melhor, sair desse ensino fundamental que é um mundo de provas e expiações para tentar chegar no ensino médio, vamos lá, do mundo de regeneração, de um mundo melhor. E um novo ano, um ano novinho em folha, com 365, já se foram 27, quem puder faça a conta aí, eu não vou me arriscar a fazer. Quantos dias nós ainda temos neste ano de 2022 como oportunidades de realmente buscar juntos, darmos-nos as mãos para de fato transformarmos ao nosso redor. Uma noite como essa é um tijolinho que a gente coloca nesse processo de construção, meus amigos. Não tenhamos dúvida disso. Neste momento, nós que estamos aqui, fisicamente, fizemos a escolha de nos deslocarmos do nosso trabalho, da nossa casa, de várias localidades para estarmos aqui, buscando esse ponto de conexão com a mensagem de Jesus. Cada um de vocês, agora já 49 pessoas, 49 pessoas agora, ao vivo, conectadas conosco, fizeram também a escolha de reservar este momento e estarem aqui buscando juntamente conosco fazer essas reflexões. Nós precisamos fazer, e o que a gente pensou em trazer para essa noite de reflexões foi exatamente essa provocação. Nós precisamos fazer com que toda a energia que nós vivenciamos há pouco mais de um mês, na celebração da evocação do nascimento do Cristo, faça com que esse nosso ano seja um ano diferente. E aquilo que eu já pude dizer aqui também nesta tribuna, sabe, aquele sentimento de que não precise mais existir um 25 de dezembro, em uma data específica para a gente comemorar o nascimento do Cristo, porque Ele nascerá em nossos corações todos os dias. Todo dia vai ser dia de Natal. A gente poderia estar aqui agora, nesse momento, olhando para cada um de vocês e para vocês que estão na tela, dizendo Feliz Natal. E ainda vale um próspero ano novo. Ainda está valendo que todos os seus sonhos se realizem e que a gente possa avançar. Que a gente possa avançar. A mensagem de Jesus e o seu Evangelho nos permitem isso. Ela é, queridos amigos e queridas amigas, em essência, uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança. Afinal de contas, foi o próprio Cristo quem disse em determinado momento: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. E aí, este ano, nós vamos comemorar já 165 anos, há quase 165 anos, com o advento do Espiritismo. É o próprio Cristo quem retorna com o advento do Espírito de verdade que Ele prometeu. Eu fico imaginando a humanidade também, naqueles momentos, já de alguma maneira pressentindo a ausência física do Cristo. Talvez Ele não estivesse com eles, os discípulos, mais de perto por tanto tempo. Jesus faz uma promessa: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará o quê? O Consolador. O Consolador prometido, o Espírito de verdade, que estará eternamente convosco. Eternamente. E aí, deixa eu pegar minha colinha aqui.
há quase 165 anos o Espírito de verdade chega a partir da promessa de Jesus. E aí ele diz, e nós vamos encontrar isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, cujo título Kardec colocou, o Cristo Consolador. E aí nós vemos o Espírito de verdade falando para a gente, vejam só, meus amigos, sou o grande médico das almas. Olha o médico das almas aí novamente, viu? Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. O quanto emblemáticas essas palavras são, especialmente para uma humanidade que agora, nesse momento, está passando pelo processo de superação, vamos colocar dessa maneira, eu creio nisso, de uma pandemia. Há 165 anos, nós encontramos o Espírito de verdade falando isso. E essas palavras hoje fazem tanto sentido para a gente, talvez mais do que fariam há 2 anos atrás. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Que coisa mais carinhosa! Venho salvá-los. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Então, durante esses últimos 2 anos, quantas vezes esse pequeno trecho que está lá contido no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo fez tanto sentido para a gente? Porque diante das dúvidas, das angústias, das incertezas ou das nossas dores, que quem de nós não tem uma história para contar? Mais direta, mais de perto, com algum ente querido muito próximo, conosco mesmos, ou com alguém do nosso círculo de relações. E o quanto essas palavras fizeram mais sentido, porque foi exatamente o Cristo quem nos trouxe esse consolo para nós que estamos aqui. Este consolo através do Consolador prometido, da doutrina dos Espíritos, que é o cristianismo redivivo, e que mais fortemente ainda nos traz uma mensagem de esperança. Quantos de nós aqui não temos uma história para contar do quanto esta doutrina maravilhosa nos ajudou a suportar e tem nos ajudado a suportar esses instantes? Inclusive, não sei se foi o caso para algum dos irmãos e irmãs que se encontram aqui ou que se encontram aqui, de encontrar o consolo e o alívio no momento em que nós tivemos que nos despedir de entes queridos nossos que passaram para o mundo espiritual ao longo desses últimos 2 anos, vitimados pela Covid-19. O quanto o vinde a mim faz sentido e fez sentido aos nossos corações, principalmente mostrando para a gente e falando para a gente da certeza da continuidade da vida, da imortalidade da alma, da certeza de que os laços de amor e os laços de afeto construídos aqui nesse mundo permanecem vivos e fortes e não se quebram com a morte. O quanto esta mensagem, meus queridos amigos, a mensagem do Espiritismo, que não é outra senão a própria mensagem do Cristo, o cristianismo redivivo, tem nos ajudado a suportar com firmeza, com perseverança e com esperança as dificuldades de um planeta em transição, lutando para chegar na condição de regeneração e esperando única e exclusivamente que os nossos corações se transformem e se regenerem. Então, mais do que nunca, Jesus Cristo e a sua mensagem são necessários ao nosso coração.
Tudo que nós não podemos correr o risco de fazer é deixar que as preocupações cotidianas de um ano novo que surge abafem dentro dos nossos corações a semente do Evangelho. E aí a nossa presença aqui, na casa espírita, no retorno das atividades, ou através da divulgação e agora dessa sistemática de trabalho híbrida, através das redes sociais, mas enfim, a nossa conexão com a casa, seja de forma presencial ou virtual, deve ser esse combustível, esse alimento que vai nos fazer renovar dentro de nós a chama da esperança. A chama da esperança. E a certeza de que com Jesus Cristo, buscando o amparo no seu Evangelho, sempre haverá outro dia. Sempre depois das trevas, o sol brilhará. Há sempre um amanhecer depois do anoitecer. E a esperança, então, invade os nossos corações e nos faz seguir adiante. Enfrentar as dificuldades, superar as barreiras, na certeza de que nós estamos bem amparados, porque inclusive essa conexão com a mensagem de Jesus gera uma conexão com os queridos amigos da espiritualidade que estão conosco agora nesse momento e estão com cada um de vocês, 52 irmãos e irmãs agora que nos acompanham pelo Insta do GEO. Neste processo, uma ocasião como essa acaba sendo uma grande prece, uma grande rogativa e uma mensagem que nós quisemos trazer de forma muito singela, fraterna, de que sigamos com Jesus e de que Ele permaneça conosco como personagem principal das nossas reflexões a cada dia, porque isso nos fará vencer cada dia e seguirmos adiante. Termino, já que comecei com alta, também com alta, na sua mensagem fraterna, quando ela nos diz: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre, deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina ante a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Muita paz, meus amigos, muita luz. Beijo muito carinhoso para todos vocês. Beijo muito carinhoso para todos vocês. Que Jesus os abençoe. É contigo, Júlio. Eu ia pedir para você fazer a prece, mas... Bem, meus irmãos, meus amigos, eu ainda não tenho esse feeling, essa coisa de estar olhando para a tela e sabendo quem está entrando, quantos você já está, porque você tem... Eu tenho lhe acompanhado e você está sempre fazendo suas lives, participando, trazendo a sua mensagem. Mas maravilhoso a noite de hoje, com o irmão Ivo, quando nos traz essa mensagem de esperança. No primeiro mês, apesar de estar findando o primeiro mês do ano, mas uma mensagem de esperança e salientando principalmente no início a lição de amor que Jesus, o nosso Mestre, nos trouxe. Então vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece de encerramento.
dizer assim: somos luz, estamos na luz, estamos em Deus e Deus está em nós. E é com essa certeza, Senhor, que nos entregamos em Tuas mãos. É com essa certeza de que estamos aqui, levando a Tua palavra, acolhendo aqueles que nos chegam em nossa casa, tanto os encarnados como os desencarnados. Mas é com essa certeza que estamos dando o nosso passo, fazendo o nosso caminhar em direção a Ti. E que possamos perseverar, Senhor. Que possamos continuar nessa luta, nesse campo de batalha, mas principalmente com muito amor. Principalmente trazendo o consolo aos nossos corações e aos corações daqueles que chegam até nós. E que a Tua paz se faça presente hoje e sempre. Assim seja. Meus irmãos, enquanto o Igor falava, eu estava procurando também um poema de alta que o nosso grupo de música, o Sintonia de Luz, musicou, né? Eu não sei, eu estava pedindo auxílio aos universitários, mas não me chegou. Então eu tentei aqui lembrar, não tenho a memória que Igor tem, mas tentei lembrar a poesia de alta que se chama Místico e que o nosso grupo musicou, Nertan fez a música e nós cantamos. Eu vou tentar trazer para vocês, para não perder o costume da nossa musiquinha no final, né, Fabiola? Então é assim. A chuva cai do céu e o mundo é como um ermo, um deserto sem fim, de onde brotou a luz. O que importa a treva, a escuridão sem termo. Mas que me importa a treva, a escuridão sem termo, se eu sinto dentro em mim quem fez o sol. Jesus, 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 Jesus. Começamos com alta e terminamos com alta. Um beijo no coração de todos e até segunda-feira, se Deus quiser.